Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação, um corte aí, falando um pouquinho sobre o Flamengo, a falar sobre os jogadores da rodada aí, né? Quem foram os melhores e o Flamengo se destacou aí entre os jogadores da rodada. Falar um pouquinho nesse vídeo sobre os próximos jogos do Flamengo aí no Mundial de Clubes e também os confrontos na Copa do Brasil e Libertadores. Então assista até o final e não perca nenhuma informação sobre o Flamengo aqui. Sem mais enrolações, e agora aí com o vídeo. Vamos eleger agora o time da rodada, colocando aqui os jogos da rodada do fim de semana, que começou com Bahia 2, São Paulo 1. O Vasco perdeu do Bragantino em casa 2-0. Mirassol derrotou o Sport 1-0. Sport fazendo a pior campanha da história dos pontos corridos após 11 rodadas. O Juventude perdeu do Grêmio em Caxias 2-0. Botafogo derrotou o Santos na Vila Belmiro 1-0. O Flamengo atropelou o Fortaleza 5-0 no Maracanã. Ceará 0, Galo 1. Corinthians 0, Vitória 0, sob o olhar de Ancelotti. Cruzeiro 2, Palmeiras 1. E Inter 0, Fluminense 2. Praz, qual é o time da rodada para você? O time da rodada? Sim. Flamengo. Flamengo, o líder do campeonato, 5-0. PC, o time da rodada? Para mim, o Cruzeiro, cara. Enfrentou um Palmeiras que até então não fora derrotado ao sair de São Paulo. Teve uma atuação muito consistente, então, para mim, o Cruzeiro. Para você, Renato, o time da rodada? Cruzeiro também, porque o Flamengo foi uma exibição de gala, absurda. Mas eu acho que como o Fortaleza não ofereceu tanta resistência, estava um time misto e jogou mal demais, o Fortaleza se defendeu muito mal. O lado do Cruzeiro, o Cruzeiro enfrentou um Palmeiras muito forte, que até outro dia era líder, e o Cruzeiro consegue vencer tanto o Flamengo quanto o Palmeiras, né, no Mineirão. Então, eu vou nesse Cruzeiro que está se mostrando um time candidato ao título. Na seleção da rodada, vocês vão ver que Cruzeiro e Flamengo têm protagonismo e a escolha do técnico, ela se deu justamente pelo comentário aqui dito pela Renata, é o argumento. O Fortaleza transformou o Vasco no Manchester City, por exemplo. Então, assim, o Fortaleza hoje é um parâmetro baixo, infelizmente. O Cruzeiro derrotou um adversário de um nível superior, é por isso que o Léo Jardim vai ser o treinador da rodada e vamos agora às escolhas da equipe do Seleção para a seleção da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro é o John, a gente podia ir de Everson, podia ir de Cleiton, debatemos os 3 nomes e ficamos com o John, porque no nosso entendimento, além do Neymar, que foi expulso, o fator fundamental do jogo foi o John para o Botafogo. Nosso lateral direito é o Varela, botou o lateral de seleção no banco e fez mais uma atuação de altíssimo nível. A zaga tem o Léo Ortiz, seguro defensivamente, deu essa assistência magistral para o Flamengo abrir o placar no gol do Arrascaeta. E ao lado dele, escalamos outro personagem do Botafogo, o David Ricardo, que deu essa salvada em cima da linha e fez mais uma atuação muito segura. Nosso lateral esquerdo é do Cruzeiro, o Kaique Bruno, segurou as principais investidas do Estevão e ainda deu uma assistência para o primeiro gol, o gol do Caio Jorge. Nosso meio-campo começa com o Lucas Silva, fundamental para auxiliar o Kaique na contenção do Estevão e também, como tem feito ao longo do campeonato, muito bom no início dos contra-ataques. O Arias participou dos 2 gols da importante vitória do Fluminense sobre o Inter. E o Luiz Araújo, marcando 2 gols, é outro representante rubro-negro na seleção da rodada. O nosso ataque tem 3 centroavantes. O William José do Bahia marcou os 2 gols na vitória sobre o São Paulo. Um deles de pênalti. O Caio Jorge, que também marcou 2 gols na vitória celeste sobre o Palmeiras. E o Viking Isidro Pita. 1 gol e uma assistência. E foi um golaço, hein? Contra o Vasco em São Januário. Vai concorrer a gol da rodada. Olha lá. Golaço. E o treinador, como eu já adiantei, Leonardo Jardim. Mais uma vitória gigante do Cruzeiro. Agora a 1 ponto do líder Flamengo. Então a seleção teve o John 2 vezes, seleção da rodada. Varela. Léo Ortiz 5 vezes, seleção da rodada.
David Ricardo 2 vezes, havia sido seleção da rodada na partida contra o Flamengo. O Kaique pela primeira vez, o Arias pela segunda vez, Lucas Silva pela segunda vez, Luiz Araújo, estreante em seleções da rodada, William José também, Pita também, e o Caio Jorge pela 5ª vez também, seleção da rodada, Leonardo Jardim, 3 vezes já a seleção da rodada. A gente abre agora o livro de reclamações para que vocês possam mostrar o descontentamento com as nossas escolhas, se assim o tiverem. Não, eu acho que eu não tenho. Assim, eu só vou pontuar, a gente está falando do treinador, que a gente às vezes dá um peso muito grande ao treinador, mas acho que nesse caso a gente tem que dar, né, PC? Porque ele fez um trabalho de treinador e de diretor, né? Ele chegou no Cruzeiro, ele, segundo, né, Rizek, a gente ouviu o Pedro Lourenço falar, né, que precisou vir um cara do outro lado do Oceano Atlântico para falar algumas coisas para ele, então ele fez o trabalho que era dele, de treinador, fez o trabalho de diretor. Galo, este duelo também chama muito a atenção, Silas, porque é a reedição da decisão da Copa do Brasil. Só que pro Galo é prioridade, a pegada é jogar a Vera. Pro Flamengo é o quê? A terceira, quarta opção na temporada? Não podemos esquecer que o Plata, ele nasceu no Flamengo naquele jogo de lá, de Minas. Porque até então o Plata não tinha comparecido. Ele faz um golaço lá. E ali ele deu o start para assim, o espaço dele no Flamengo, né? Nós vamos ver imagens desse jogo, Silas, que é o mais interessante. Olha aí o lance que o... Porque isso. E não combinei com o diretor, hein? Então, ele... A cavada de direita. Papai, que gol! Só que esse Flamengo, olha que interessante, ele... aí tem aquelas cenas bem lamentáveis, né, na decisão, na reta final, mas o Celso é outra pegada, é outro Mengão aí, né? Outra pegada. Você vê uns caras... E outro Galo, mas assim, do lado do Flamengo... É um Felipe, uma reconstrução ali diferente. O Felipe Luiz, ele começa já na Copa do Brasil e começa muito bem, né? Tô dizendo da era Felipe Luiz, sequência de mudança. E agora muito mais, mas agora eu acho que, por mais que muita gente queira, né, emplacar alguns discursos imediatistas, de que o Felipe já não sei muito bem, líder de tudo, 70% de aproveitamento dos pontos conquistados no Campeonato Brasileiro, é um time já sólido, com uma ideia, a gente pensa muito aqui no futebol brasileiro em interromper trabalho, colocar um novo, porque vai resolver. Felipe Luiz tá, assim, com o elenco na mão, assim que ele tiver suas opções de volta, assim que, por exemplo, o De La Cruz tiver 100%, o próprio De La Cruz assumiu que na temporada passada não esteve 100%, nessa também não está, assim que ele voltar, você pode ter certeza absoluta que o Flamengo, que já é forte, vai ficar ainda mais forte. Pressão em saída de bola, vai para dentro do Galo. O Galo teve um bom momento ali no Campeonato Mineiro, parecia que o Galo ia engrenar de fato com o Cuca, mas a gente viu um Galo que levou a sério a Sul-Americana e não conseguiu se classificar em primeiro no grupo com o Ciência esse ano. Então, acho que a gente precisa colocar um pouco as coisas em perspectiva, principalmente a respeito disso. Eu acho que o Flamengo é amplo favorito para o confronto contra o Atlético Mineiro. Ô, Brenner, mas você não vê esse Atlético podendo, pelo menos, diminuir essa distância desse favoritismo que o Celso citou? Pô, e como explicar esse Atlético? Porque o Atlético é meio bipolar. A hora que você pensa, vai, não vai. É isso. Aí, quando não vai, vai. E dentro dos jogos também oscila muito, um time com incapacidade de controlar e até consegue uma vitória importante contra o Ceará. O Ceará não tinha perdido pelo Brasileiro em casa, o time que está na parte de cima da tabela, mas essa é a temporada do Galo. Sempre na base dos espasmos, não consegue ter uma regularidade, mas o Cuca pode aproveitar também a parada para melhorar fisicamente alguns jogadores. O Hulk tem sofrido muito nessa temporada. O Hulk não tem tido a potência, né, que a gente está acostumado. Mas vejo que o Galo, até por essa rivalidade e por ser uma revanche para o Galo, o torcedor atleticano vai tratar dessa forma, isso pode ser ali uma ponta de, não digo nem de salvação, porque a temporada do Galo não está perdida, tem chance no Campeonato Brasileiro ainda, mas o Galo olha para a Copa do Brasil com um olhar diferente do Flamengo. Para o Galo, e até pelo fato de como o Cuca trabalha, as Copas tendem a ser prioridade. É mais importante para o Galão da Massa essa Copa? E é mais realista para o Galo. Se a gente pensa... Brasileiro, a concorrência é complicada, o Galo acabou reformulando o elenco, então, e até o Cuca também já tirou muito daquele peso que o Galo tinha, né, em 2021, ganhando o Brasileiro depois de 50 anos. Então, sem dúvida, o Cuca vai dar prioridade à Copa do Brasil e Sul-Americana.
e, eventualmente, o Flamengo ali com foco dividido, dependendo de como chegar do Mundial, vai que o Flamengo avance semifinal, eventualmente chegue na final da Copa do Mundo de Clubes, pode ser que o Galo consiga se aproveitar desse desgaste do desvio de foco do Flamengo. Agora, fosse ali uma final, o Flamengo jogando tudo, valendo o título, estou plenamente com o Celso. O Flamengo seria bem favorito. E, Edu, também tem uma situação, algumas situações no Atlético que é para se pensar. Ainda um pouco de resquício da Copa Libertadores, da derrota para o Botafogo, a saída do Paulinho, né? Sai o Paulinho e entra o menino que era do Atlético Paranaense, o Coelho. O Coelho. Júnior Santos ainda não é o Júnior Santos. E o Rony. Do Botafogo, o Rony, o Scarpa. Ou seja, o Atlético ainda é Hulk dependente, Scarpa dependente, mas precisa, Júnior Santos precisa engrenar logo, o restante do time precisa engrenar logo. E ainda tem um outro problema. O gramado do Estádio Novo ainda não... sintético. Os jogadores reclamando, os jogadores tropeçando, caindo, não se adaptaram àquilo ali. Ou seja, é muita coisa junto. Outro detalhe que não sei se é o maior e o pior para o Atlético. O Cruzeiro começou... Pô, isso aí dá uma pressão nos caras. O Cruzeiro começou a encaixar. O Cruzeiro ganhou do Flamengo, não foi na sorte, não. Foi 2 vezes lá. Não, o Cruzeiro ganhou jogando. Você viu o trabalho do técnico. E a permanência dele também foi importante, porque ele falou, cara, eu sei o que eu estou fazendo. E a diretoria acreditou. Tudo isso mexe muito com o lado, né? Que seria hoje o lado do Atlético Mineiro. Celso, você sabe quem vai estrear neste confronto? Dudu. Dudu Guerreiro. Olha só. Dudu. Eu acho que o Dudu, assim... O Dudu, ele, claro, né, por conta de tudo que aconteceu, a expectativa gerada em cima dele é muito grande. Não vejo o Dudu ainda sendo titular no primeiro momento, pelo menos no meu entendimento. Acho que muito pelas funções táticas, o Dudu não é um jogador que vai correr atrás de zagueiro para fazer a primeira pressão de forma alguma. Se montado o Atlético Mineiro de acordo para o Dudu jogar, eu acho que faz sentido. Mas você tendo o Hulk, você tendo o Scarpa, você tendo outros jogadores, talvez pelo retrospecto recente do Dudu não faça sentido você desenhar o time do Atlético pro Dudu. Agora, para mim, o detalhe também, isso que o Silas estava falando, é muito importante, justamente pelo fato de que o Atlético Mineiro sofreu muito com lesão também, né? Desses jogadores que chegaram agora, vários sequer estrearam ainda, entre aspas, porque não tiveram nenhuma continuidade. Então, assim, hoje o Atlético Mineiro vem melhorando aos pouquinhos, eu acho que existe uma melhora e tem que focar 100% nas Copas. Eu acho que o Brasileirão já era, não acho que o Atlético Mineiro tem profundidade de elenco suficiente para poder brigar por um título do Campeonato Brasileiro. Eu até duvido um pouco do elenco do Cruzeiro, em termos de números mesmo. Mas sabe uma coisa que eu ia te falar? Só um pontuar, tá? Estava falando com o Caio Jorge hoje aqui nos bastidores. Só para lembrar que tem o zagueiro João Marcelo, o Matheus Henrique, vai ver uma galera que tá machucada, hein? Sim, está se recuperando e vão voltar. Eu acho que esse é o grande ponto pro Cruzeiro poder brigar. E o fato de ter caído na Sul-Americana também ajuda, né? Que você vai falar isso pro torcedor, ele vai querer te matar, né? Porque o Cruzeiro do tamanho que é um dos maiores clubes do Brasil, cair na fase de grupos sem chegar nem no último jogo vivo, mas querendo ou não é um alívio de certa forma. O Cruzeiro agora enfrenta o CRB CRB. Então deve passar, muito provavelmente. É muito sobre gerir, né? Cuidado, hein, Celso, que esse CRB aí, os palmeirenses aqui, os palmeirenses têm uma lembrança... tirou o Palmeiras, mas eu acho que passa. Eu acho que passa. É favorito, né? Sem dúvida, assim, é favorito e deve passar. Claro, o CRB, inclusive, eu fiz agora o jogo do CRB nessa última semana. O CRB é um time bem organizadinho. A última vez que eu tinha visto uma linha de 6... Foi Palmeiras e Chelsea lá atrás, até o Jailson, o nosso companheiro aqui do Sport Center, estava lembrando. Linha de 6 eles fizeram agora no último jogo, 6, 4 lá atrás, com os beirada baixando, e era 6-3-1. E, cara, foi difícil de entrar. É um time que certamente vai entrar para se defender contra o Cruzeiro, mas o Cruzeiro tem muita qualidade e deve passar. Mas, certamente, pro Atlético Mineiro especificamente, tem que ser o grande foco. Brasileirão já é. E pro Galo também, vamos combinar, né, Celso? Concordo com você que o elenco falta profundidade, mas de novo isso. Então todo ano é isso, cara. No ano passado, o Galo pecou por falta de elenco, por não ter opções suficientes. O trabalho do Milito foi rifado por isso e, novamente, a gente percebe que há um problema. E aí, os tais
4 R's do Galo, precisam tirar o escorpião do bolso. Lógico, Palmeiras. Os caras chegam pro torcedor todo Quem quer rir tem que fazer rir. Olha, tá difícil a coisa aqui, Edu. Nossa, cheio de dívida, a conta não tá fechando, a gente paga salário alto para jogador. Aí o torcedor fala, pô, mas não foram esses caras aí que venderam pra gente que com a SAF o Galo, ó, ia ter o melhor elenco do Brasil, a gente ia contratar qualquer jogador. E aí eles olham pro lado, tá o rival, que o dono também é um empresário, e contratando, às vezes até queimando dinheiro, gastando com o que não deve, como no caso do Dudu. Mas esse não é um problema pro Cruzeiro. E o Galo... aí tem uma diferença fundamental, né? Porque houve a gestão do Ronaldo no Cruzeiro antes. O Galo não teve essa gestão responsável de... choque de realidade. Meio que... O que hoje a gente vê dentro do Cruzeiro é muito por conta da gestão do Ronaldo também, né? Eu acho que essa é a grande diferença. Estou 100% com você, Breder. Concordo. O torcedor do Galo também, ele... Lá em Minas, a coisa é muito provinciana, né? Todo mundo conhece todo mundo é primo de todo mundo. Ele falou, pô, um é dono de banco. O outro também é dono de banco. E aí? Um tem construtora, dono de rádio, dono de televisão. Será que não sobra um dinheirinho desses caras para injetar no clube? Tem que sobrar. E esses caras ganham muito, Edu. Ganham muito sendo donos de clube, ganham muito em imagem, fazendo novos negócios. Então o torcedor do Galo tem razão de cobrar. E aí nessa do Flamengo, mesmo que o Flamengo não tenha a Copa do Brasil como prioridade, não significa que o Flamengo vai descartar, que o Flamengo vai entregar de bandeja para o Galo. Então, o Galo também precisa se ligar nessa janela que, se quiser eliminar o Flamengo, ter a sua tão esperada revanche, vai precisar encorpar um pouco mais o elenco, como o Felipe Luiz hoje tem um dos melhores elencos do Brasil. Não é à toa, porque houve investimento para isso. Bom, deixa eu só mandar um abraço aqui, um beijo para Michele Rodrigues, que ela é corintiana, está acompanhando a gente. E ela falou sobre o caso do Memphis. Já a gente vai receber também mais vídeos. Quero dizer a todos e agradecer a essa nova Silas e Breiler com o Celso, que Flamengo está quantos passos na frente do Atlético, na tua opinião? Hoje... tá todo mundo aqui, vai. Tá todo mundo aqui? Dá para colocar o Flamengo na cal ali. É mesmo? O Galo aqui... O Atlético lá. Pô, Fábio, corta pra câmera do camarote ali, do nosso mezanino, ó. Ó a distância que pro Celso tem. Aqui tá o Galo, aqui tá o Flamengo. Mas é a distância na tabela do brasileiro. Pronto. Então eu não tô indignado à toa. Não, o Galo pode tirar essa diferença. Claro, isso é óbvio. Repito, se quiser tirar essa diferença, vai ter de aproveitar muito bem a janela e a parada enquanto o Flamengo... Você está falando no brasileiro ou nesse confronto da Copa do Brasil? Que vai chegar até ao tempo que tem. No confronto da Copa do Brasil, cara, são 2 jogos. E mesmo o Flamengo, óbvio, sendo favorito, são 2 jogos, cara. Não é... Quando você fala de largo prazo, Campeonato Brasileiro, aí a estrutura, mais jogadores, elenco, o momento do Felipe Luiz, ter se classificado na Copa Libertadores, ao contrário do outro não ter permanecido, né? Então, isso tudo ajuda. Mas em 2 jogos... Então, para você... Tudo pode acontecer, mas essa distância aqui tá aqui. 40, Edu. Tá aqui. Na Copa do Brasil. Então tá aqui. Pro Silas tá aqui. 60-40 é exatamente aqui, ó. Mas não é lá na cal. Você falou aqui, isso. Aqui, ó. Daqui eu não tô vendo a marca do pênalti. Tá aqui é o Galo. Aqui é o Galo pra vocês. Aqui tudo ali bem. É o Flamengo. Aqui, na marca do cal, sim. É que a marca da cal que eu tinha visto era aquela lá, ó. Mas pra mim essa diferença você continua grande? Se a gente analisar friamente, o time reserva do Flamengo é melhor que o titular do Galo. Olha o que você está falando, hein? Não, mas se a gente vai pegar o time titular do Galo, você vai pescar pelo momento, e até o Hulk, por exemplo, vai muito no nome, um ídolo, mas o momento não é bom, não está numa fase boa. Mas se a gente pegar ali no time reserva do Flamengo, o Hulk jogaria tranquilo. O time reserva do Flamengo... É melhor que o titular do Galo hoje. Mas coloca... Cara, amanhã, porque eu, assim, de cabeça eu não vou mentir. Não lembro, mas difícil, hein? E até pelo momento. Gente, o Galo tem um bom time. Mas tem questão, do modelo de jogo também, por exemplo. O Flamengo tem 2 bons jogadores por posição em todas. O Galo não tem. E até no time titular,
O Cuca tem algumas dúvidas ainda. Bom, os volantes, hoje, tá resolvido ali, Gabriel Menino, Fausto Vera, são jogadores... O Rubens está jogando bola demais. Mas hoje, por exemplo, se o Rubens você... é um cara que se salva ali. O Flamengo não tem o Arrascaeta e o Gerson, já não é a mesma coisa, mesmo tendo bons jogadores para substituí-los. O Inter de Porto Alegre, e isso eu conversei com o Roger lá no jogo que nós fizemos contra o Atlético Nacional, na Copa Libertadores. Cara, se o Alan Patrick não tá... outra pegada. Não tem hoje um substituto para o Alan Patrick. Tem bons jogadores, isso sim. Mas substituto para esse cara... E você lembra que o Fluminense, quando o Arias ficou fora, o Fluminense foi lá para o fim da tabela. O Arias voltou, o Fluminense levantou de novo. Hoje o Felipe Luiz se dá o luxo de ter o Pedro como reserva. Sim. O Pedro é reserva do Flamengo. O Pedro não jogaria no Galo? Não, Mas acho que o Pedro reserva muito mais por circunstância. Por não estar 100%. Mas, por exemplo, esse Galo não perderia para o Central Córdoba. Assim como o Palmeiras também não perderia para o Central Córdoba, pela forma como joga. Sim. O Flamengo é um time mais... Sim. E aí foi surpreendido por um time que sabia que era inferior, veio com uma proposta, tudo. O Flamengo teve chance? Sim, teve muitas. Mas a bola não entrou. E aí foi surpreendido num jogo que era dado como... vitória, sim, por placar, não era que ia ganhar só, não. Então, assim, eu vejo que o Flamengo, cada tanto, ele tem esse apagão que Nacional do Uruguai. Perdeu no Maracanã pro Nacional do Uruguai. Coisa que ninguém achava que fosse perder. Aí perde pro Central. Então, esse último jogo foi 1-0, né? Tátira. Com o Rossi fazendo defesa. Foi 1-0? Deportivo Tátira. 1-0 contra o Deportivo Tátira. Esse jogo, em circunstâncias normais, é 4, 5-0, não tem conversa. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal. Vemos aí, né, a imprensa em geral aí repercutindo tudo sobre os confrontos do Flamengo, né? Inclusive aí contra o Internacional e também contra o Galo, né? São dois jogos aí que faz parte da Copa, né? Tanto da Copa Libertadores como a Copa do Brasil. E esses dois jogos aí, o jogo que o Flamengo tá mais deixando de lado, né? Que não vai jogar com vontade, vai jogar com vontade, mas que não é o principal foco, é contra o Galo, porque a Copa do Brasil é a terceira força ali onde o Flamengo quer conquistar, né? O Flamengo priorizou o Brasileirão, depois Libertadores e depois aí Copa do Brasil, né? A gente nem vai colocar Mundial porque a chance do Flamengo ganhar o Mundial é muito difícil, porque todo campeonato assim, com vários times elevados, a chance fica muito mais complicada, né? E o Flamengo ainda precisa de peças de reposições assim para chegar à altura, né? Jogar contra a Europa assim pau a pau. Mas é isso, o Flamengo vai priorizar o Brasileirão, Libertadores e depois Copa do Brasil, né? E se chegar longe no Mundial de Clubes, vai ser também um ótimo resultado, porque o Flamengo vai ganhar muito dinheiro nos seus cofres. Mas dê sua opinião aí, torcedor, seu palpite também, né? Seu palpite para esses jogos aí. Meu palpite, o Flamengo vai se classificar contra o Internacional, né? E contra o Galo. O primeiro jogo o Flamengo vai ganhar aí do Galo aí em casa, vai dar uns 2-0, né? E vai lá vencer de 1-0. Contra o Inter vai ser um pouco mais difícil, mas o Flamengo vai ganhar aí, né? De 2-1, 3-1 em casa. E lá ele pode até perder de 1-0, que ainda se classifica, né? Eu acho que meu placar é esse aí. Deixa o seu placar aqui embaixo também. Agora valeu, galera, e até o próximo vídeo.